Sejam muito bem-vindos, cervejeiros caseiros e futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte e o tema de hoje é possíveis dores do cervejeiro iniciante ou do aspirante a ser cervejeiro caseiro. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, né? Eu vou falar de algumas dores, algumas objeções, algumas aspirações das pessoas que estão querendo entrar, que estão querendo ter esse hobby, né? Ser cervejeiro caseiro como hobby. As dúvidas que elas têm, né? Por onde começar? Eu vou fazer um apanhado geral dessas dores, objeções, dessas dúvidas em geral. Mas, dessa vez, eu não vou me utilizar como estudo de caso. É que eu fiz uma pesquisa que eu perguntava... Só um minutinho que a pesquisa está aqui. A pergunta era: alguma vez você já estudou sobre produção cervejeira? E a outra: por que você quer aprender sobre produção de cerveja em casa? Então, por que eu fiz essa pesquisa? Para poder entregar conteúdos para vocês aqui de valor. Então, soltei essa pesquisa, né, para uma aula que eu fui dar de cerveja, sobre cerveja em casa. Eu soltei essa pesquisa para cada pessoa que se inscreveu nessa aula. E como foi uma aula só, a aula não era sobre abordar, não era para abordar sobre essas dúvidas. Mas eu acho que agora é um momento oportuno de abrir essas dúvidas que eu recebi das pessoas. Foram mais de 130, deixa eu ver aqui quantas foram. Aliás, desculpa, não foi mais de 130 não, foram 108. Foram 108. Infelizmente não tem o nome das pessoas para eu falar aqui, de repente você está até assistindo aí. Mas foram 108, mas também eu não vou falar de todas, porque muitas se repetem, ou seja, dúvida de um é dúvida de vários, né? Então eu vou abordando aqui, o que for repetindo, eu vou pulando. Beleza? E por que eu estou fazendo isso? Eu fiz essa pesquisa para entender melhor para quem eu estou falando, certo? Eu fiz essa pesquisa para entender a cabeça de você que quer aprender a fazer cerveja e poder passar um conteúdo de maior valor, de maior qualidade para você. E esse vídeo que eu estou fazendo agora é para que você veja essas dúvidas, veja essas dores que aparecem, veja essas aspirações dessas pessoas. Se não for você que botou um desses aqui nessa pesquisa, né? Veja, porque como eu vou falar de cada uma, então aproveite para ver se é uma dúvida que você tem, o que você pode extrair de bom e se você pode realmente ter algumas dúvidas sanadas aqui. O que eu quero com esse vídeo é sanar o máximo de dúvidas. Vou fazer outras pesquisas mais na frente com outras perguntas. Isso é importante para a gente entender o público que a gente está falando, né? Mas nessa primeira pesquisa que foi feita, é bom abordar esse tema, trazer ele à tona, falar sobre cada coisa aqui e para quem você que estiver olhando, aproveitar desse momento e tirar as suas dúvidas, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu estar aqui para a pesquisa, certo? Primeira coisa, a primeira pergunta foi, fora as triviais, eu perguntei aqui, qual é o seu sexo, você é de qual estado, qual é a sua idade e as principais
alguma vez você já estudou sobre produção de cerveja, vamos tratar essa coluna agora. Grande maioria, diria aqui que 90% disse não, é a primeira vez que tenho contato com o assunto. 10% sim, mas aprendi pouca coisa, certo? Então, o que é que a gente já vê aqui? Que são pessoas que realmente querem começar do zero e algumas que têm um pouco de noção do que é ser um cervejeiro caseiro. Beleza? Então vamos lá. Vou para a segunda coluna, porque a primeira foi só para a gente ter uma noção de para quem a gente está falando, beleza? A primeira que respondeu aqui não tem o nome, tá? Então não tem como eu dizer fulaninho de tal perguntou isso, falou isso. Respondeu, na verdade, dessa seguinte forma. Mas a primeira pessoa respondeu: por que você quer aprender saber sobre produção de cerveja? Porque é uma bebida boa. Beleza, foi uma pergunta, foi uma resposta bem simplória. Mas o que é que eu tento extrair daí? Que a pessoa gosta dessa cerveja e quer produzir uma cerveja, a sua própria cerveja. Beleza? Assim, quer ter o poder de fazer a sua própria cerveja em casa. A segunda, ela diz assim, ganhar mais conhecimento. Ela respondeu, sim, aprendi pouca coisa e eu quero ganhar mais conhecimento. Isso eu acho que tem muito a ver com aquela vontade que você tem de fazer uma coisa a mais que é diferente. E de você criar, de você ter um hobby, de você começar a ter um hobby com isso. Eu acho assim que vai por esse caminho, sabe? Terceira aqui, fazer para consumo próprio. Beleza, parecida com a primeira. Por quê? Eu acredito que a pessoa quer ter o poder de fazer esse líquido em casa, tá? Vamos em frente, vamos andando. Daqui a pouco vai chegar uma resposta mais interessante. Quarto, conhecimento. Quinto, porque é uma bebida que eu gosto, então está começando a se repetir, né? Aí a próxima, além de gostar muito de cerveja artesanal, sempre tive muito interesse em aprender a como produzir, certo? Sim, ainda tem mais outro tópico aqui, viu, minha gente? Eu ia pular a terceira pergunta. Poxa vida, calma. Qual é a sua maior dificuldade no assunto da produção de cerveja? Descreva de forma simples, tá? Então, depois eu vou para essa terceira coluna. Vamos lá. Então vamos. Porque eu, além de gostar muito de cerveja artesanal, sempre tive interesse de produzir, beleza? Consumir meu próprio produto, aquela vontade de você fazer a sua própria cerveja, aquela vontade de você fazer uma coisa diferente, né? E é muito intrigante quando você diz assim, eu faço cerveja em casa. É como se fosse uma coisa diferente, uma coisa maior, né? Porque eu gosto de tomar cerveja de qualidade, importante, essa pessoa que sabe do que está falando. Porque cerveja feita em casa, grande maioria das vezes, é uma cerveja de qualidade. O resultado vai ser uma cerveja de qualidade, beleza? Porque eu adoro aprender, massa, minha mãe fazia e eu gostava, não deu tempo de aprender com ela. Puxa vida, então você tem que aprender, pelo amor de Deus, para poder fazer e lembrar da sua mãe. Ter cerveja de qualidade para beber, massa, falei sobre isso, adoro aprender também, se repetiu. Esse eu já falei. Sou entusiasta, beleza? Gosto da história, né, de fazer cerveja em casa, né, de todo aquele clima que tem, de toda aquela história, de todo aquele daquela magia de você fazer uma bebida alcoólica na cozinha de casa, no seu fogão de 4 bocas, né?
porque gosto de produzir para mim mesmo, produzir para o meu consumo e de meus amigos. Tem uma coisa aí que é muito... Tem uma coisa aí que é muito... que aparece muito, né? Assim, que é uma coisa que eu também já imaginava que era uma aspiração, é você querer fazer para os seus amigos, fazer para mostrar, fazer para levar, você fazer uma coisa diferente para levar para uma festa, para alguma coisa assim, né? Então, fazer cerveja em casa realmente traz isso. Porque eu amo cerveja, eu quero ter um hobby, já falei, porque eu gostaria de aprender cerveja. Quero aprender como um admirador pelo sabor e paladar. Não penso em ganhar dinheiro. Aí foi na mosca, porque o que a gente fala aqui é exatamente isso. É para você fazer uma cerveja como um hobby, tá certo? Não é para ganhar dinheiro. E para você fazer cervejas de qualidade. De novo, quero fazer para tomar em casa, junto com familiares, amigos, festas. Tem um que botar aqui porque eu trabalho com cerveja artesanal, ou seja, já conhece do produto e quer produzir. É mais ou menos isso, para consumo próprio, para consumo da família, degustar a minha própria cerveja gastando menos. Tem um vídeo que eu falo de fazer cerveja em casa, realmente você gasta menos, certo? Gosto de cerveja e gosto de estar aprendendo, amo cerveja, gosto da ideia, é o entusiasta que falou antes. Para poder fazer e degustar por hobby, curiosidade, gosto do produto e da arte, da magia de fazer, é uma coisa muito intrigante, muito interessante, né? Que é fazer cerveja na cozinha de casa. Aqui, diferente, para gostar e querer um novo sabor. Isso é uma coisa muito importante para quem está fazendo cerveja. Porque você fica preso às cervejas que você tem no supermercado, mas você fazendo cerveja em casa, você vai escolher vai escolher a cerveja que você quer, né? O seu estilo, eu tenho que fazer um estilo próprio, uma cerveja única no mundo, você vai ter esse poder. Para fazer para eu mesmo, curiosidade, aprender é sempre bom, isso é ótimo. Estou com equipamento, tem um cara que já está com equipamento, então é só começar, meu amigo. Comece. Equipamento. Tenho vontade de montar uma cervejaria. Bom, para montar uma cervejaria, você fazer um curso de cerveja em casa, beleza, top, porque você vai aprender o passo a passo ali e você vai começar a ter noção. Mas, para montar uma cervejaria, tem muita coisa a mais. Você precisa fazer um curso técnico, você precisa ter as licenças, você precisa de um projeto de cervejaria, você tem outras coisas, você tem que pensar que isso aí é uma coisa que você vai pagar impostos, foge de ser um hobby, né? Então, não é o que a gente ensina aqui, mas você pode iniciar fazendo cerveja em casa para ter ideia como é. Com certeza pode. Aperfeiçoar as técnicas, ou seja, o cara já tem técnica, melhorar as minhas, né? Acho interessante, adoro aprender algo novo, gosto de aprender, adoro cerveja para fazer para mim e minha família. Então, aqui, aprecio cervejas mais encorpadas e tenho interesse na fabricação, ou seja, o cara gosta de cervejas mais encorpadas e ele vai ter esse poder de fazer a cerveja encorpada que ele quiser, certo? O último aqui, qualidade e custo. Na mosca vai ter qualidade e vai ter preço baixo, com certeza, beleza? Então, nessa aba aqui porque você quer aprender sobre produção, é hobby, é curiosidade, gosta da magia, né? Veja se isso está batendo com você, veja se esse assunto está te ajudando, tá? Quer fazer para levar para os amigos, por quê? Porque é bom, é prazeroso você fazer uma coisa e levar para as pessoas provarem, as pessoas gostarem. Você sair da prateleira do supermercado, você fazer a sua própria cerveja, a cerveja que você quiser, certo?
adquirir conhecimento, sempre é bom conhecimento a mais, curiosidade, né? E gostar de cerveja, gostar de tomar cerveja. Eu acho que esse é o principal, né? Acho que é o principal que bateu aqui, porque você quer aprender sobre produção de cerveja, porque eu gosto de cerveja, beleza? Passei rapidinho aqui, porque também tem muito assunto nessa última fileira aqui, certo? Mas assim, eu espero que você esteja entendendo o mundo que você está inserido, tá? Para você entender que você está vivendo numa comunidade. Essa aula que eu fiz para que eu soltei essa pesquisa, apenas 108 pessoas responderam, né? Assim, eu achei até uma quantidade boa, mas 700 pessoas assistiram a aula. Mais de 700 pessoas, aliás, mais de 700 pessoas se inscreveram na aula, né? Então, você entenda que você está numa comunidade em que várias pessoas vão ter as mesmas dúvidas que você. Se você começar, você vai estar dentro dessa comunidade e vai poder aqui aprender mais e com dúvidas de outras pessoas, de tempos em tempos eu vou fazer pesquisa e trago aqui para ver se eu mato alguma objeção sua, tá certo? Vamos lá. Terceira pergunta que eu fiz nessa pesquisa, tá? Qual é a sua maior dificuldade no assunto de produção de cerveja? Descreva de forma simples. Vamos lá, conseguir a receita e forma de fazer. Então faça. Isso aí não tem dúvida, né? Se sabe a receita e a forma de fazer, beleza. Tempo de fermentação. Dúvida técnica. Normalmente, uma fermentação, ela fermenta de 7 a 10 dias. Normalmente, no balde fermentador. Pode fermentar mais, pode fermentar 15 dias. Depende da sua receita. Mas, normalmente, o tempo da etapa da fermentação é 7 a 10 dias. Beleza? Ainda não sei, mas acho fórmula. Não entendi. Mas assim, esse eu não entendi. Eu ainda não sei, mas acho fórmula. Se você quer uma fórmula, um passo a passo, tá aqui, certo? Você não sabe ainda, e se você quer um passo a passo, você segue aqui o canal. A gente fala de todos os assuntos aqui. E você pode seguir esse passo a passo que tem aqui, beleza? Entender as químicas. Isso aqui eu traduzi como é que um líquido, como é que eu coloco álcool e gás num líquido na minha casa, bem rápido, só para matar essa curiosidade. Não é botando álcool 70, nem botando água com gás, beleza? Quem transforma álcool em gás, o líquido, quem coloca líquido no gás é a levedura. É um fungo, ela consome os açúcares do amido e transforma em álcool. E a levedura também transforma em gás, né? Ela come o açúcar ali e transforma em gás na etapa da carbonatação. Ela carbonata, ela bota gás carbônico na nossa cerveja. Tem vídeo falando sobre isso. Não vou aprofundar aqui, mas quebra essa objeção de que você precisa fazer alguma coisa. Quem faz é a levedura nesse momento. Antes, as enzimas do malte, elas também transformam o amido no açúcar para a levedura comer esse álcool. Ou seja, as químicas, né? O cara botou aqui, eu quero entender as químicas. As químicas, elas estão centradas aí nas leveduras e nas enzimas que vão trabalhar em determinado momento da produção da cerveja em casa, certo? Esse aqui é bom, eu nunca produzi cerveja, então eu ainda não sei a dificuldade que terei. Eu vou falar por alto aqui a dificuldade que você vai ter. No início é muita informação, porque você precisa passar por etapas, você não pode deixar passar nenhuma etapa, né? E você precisa ter muito cuidado com limpeza, sanitização, para não estragar a sua cerveja. Ou seja, se você seguir o passo a passo, se você seguir um método, você vai conseguir fazer a sua cerveja, né? E vai ter menos dificuldade na produção, certo?
No início é difícil você decorar, nem precisa decorar, você pode ir para a sua primeira cerveja com tudo anotado, mas você vai ter esse trabalho, você vai ter que estar muito atento para ver se todos os insumos estão ali no momento da fabricação da cerveja. Você tem que estar muito atento para saber para limpar a sua cozinha, lembrar de limpar toda a cozinha e estar muito atento para que todos os equipamentos e os utensílios estejam ali e estar muito atento para passar por todas as etapas, certo? Braçagem, recirculação, lavagem, fervura, resfriamento do mosto, fermentação, maturação, carbonatação. Passar por toda essa etapa, você não pode deixar de passar por nenhuma delas e tem que estar muito atento a isso. É difícil? Não é difícil. É trabalhoso, mas qualquer pessoa consegue fazer, acima de 18 anos consegue fazer. Não é nada de outro mundo, não precisa ter QI muito alto para fazer isso, certo? Saber o passo a passo, acabei de falar sobre o passo a passo. Não tenho nenhum conhecimento sobre o assunto, beleza? Faz o passo a passo. Matéria-prima: malte, levedura, água e lúpulo. E adjuntos, que são algo que você pode acrescentar como tempero para a sua cerveja. Tem gente que faz com casca de laranja, tem gente que faz com semente de coentro e assim vai, certo? Mas os 4 ingredientes base principais: malte, água, lúpulo e levedura, beleza? Essas 4 coisas. Olha o outro aqui, olha o que ele falou. Qual a sua maior dificuldade? Não sei, nunca fiz, só compro. Bom, enfim, vai ter dificuldade, meu amigo. Faça, é bom, é prazeroso. Além de ser, essa dificuldade, ela traz, um escape, você pensa em outras coisas, você sai do seu cotidiano, certo? Qual é a sua dificuldade? Não sei, quero aprender. Beleza, não sabe qual é a dificuldade, não sabe nem para onde ir. Top, tem muita gente assim e eu falei já, né? O que é que você precisa, né? Assim, muito rapidamente, beleza? Como compor receita, ou seja, a padronização. Para você compor receita, você precisa seguir um estilo, beleza? Se você quiser seguir um estilo, você pode seguir um estilo, mas para iniciar, o ideal é você arrumar uma receita na internet, achar uma receita pronta na internet. Não vá atrás de fazer uma receita, você vai atrás da receita pronta na internet e você copia ela, faz exatamente como manda o figurino, beleza? Porque a chance de errar é menor. Quando você começar a ter menos dificuldade, quando você começar a ter mais domínio sobre o assunto, você começa a fazer a sua própria receita. Você vai saber quanto de malte você vai pedir para fazer uma IPA, por exemplo. Você vai saber quanto de cevada torrada você vai pedir para fazer uma stout, por exemplo. Certo? Então, inicialmente, você não precisa compor a receita. Você pega uma receita pronta na internet ou de alguma casa que venda receita, algum cervejeiro que você compre insumo e diga: me dá uma receita de IPA aí, ele vai dar exatamente o que você precisa para fazer. Beleza? Matéria-prima. Não fez, nunca fiz, só compro, já falei. Como compor receita, não tenho nenhuma informação ou experiência sobre o assunto, então aqui você vai ter toda a informação para começar a ter experiência sobre o assunto. Nunca busquei nenhuma informação, mas vou dar um apanhado geral. Equipamentos, ajeite os equipamentos, adapte os equipamentos, arrume os equipamentos, estudo passo a passo, arruma a receita,
compra os ingredientes e faz. Aqui no nosso canal tem tudo isso, beleza? Você realmente, o básico do básico é isso que eu falei, tá? Bom, aquisição dos insumos. Acabei de falar. Como eu faço a minha aquisição aqui? Tem uma casa aqui em Recife que eu compro insumo lá. Eu falo, eu quero tanto de malt, tanto de levedura, a levedura tal, tanto de lúpulo que eu vou fazer tal cerveja. Ou eu digo, quero fazer uma stout, Russian Imperial Stout, e me dá uma receita, aí ele vai fazer a receita para mim. Beleza? Você pode comprar, adquirir numa casa de insumos da sua cidade, ou você pode comprar pela internet uma receita pronta. Tem muito disso na internet, é só procurar, certo? Para você que está iniciando, o ideal é comprar uma receita pronta. Aqui são grandes gastos. Você não vai ter grandes gastos. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Você não vai ter grandes gastos. Eu comparo sempre o seguinte: eu gasto R$6 para fazer uma garrafa de cerveja artesanal de 600 ml. Para qualquer uma. 6, 5, às vezes 4. Não, uma cerveja mais leve e tal. Eu fiz uma Weissbier agora que eu gastei R$5 por 600 ml. Esse gasto que eu estou falando é insumo, certo? Eu compro o insumo e faço a cerveja. Divide pela quantidade de cerveja, dá, nesse caso da Weissbier, deu R$5 por 600 ml. Certo? Se você for no supermercado, uma cerveja boa não é menos do que R$15. Você que gosta de cerveja sabe disso. Você pode até encontrar umas de R$10, mas assim, a qualidade da cerveja que você faz é muito superior. É muito superior não. Eu não posso ser também injusto, mas assim, é uma qualidade muito boa. E as cervejas com um preço mais baixo que você encontra, tem qualidades boas, mas normalmente não são as qualidades que você faz em casa. É isso que eu quero falar. Beleza? Então, grandes gastos você não vai ter. Pouco conhecimento, então você está no lugar certo. Qual é a sua dificuldade? Pouco conhecimento, você está no lugar certo. O outro botou aqui, ó. Dificuldade nenhuma. Pô, você não tem dificuldade, vai fazer a cerveja, né? Vai lá e faz. Aí teve o de baixo, botou todas as dificuldades, quero aprender. Beleza. Mas em cima eu já falei mais ou menos o apanhado geral de como deve ser, né? Não sei nada, não tenho ainda material de produção. Vamos falar sobre material de produção rapidinho aqui. Tem vídeo completo sobre isso também, tá? Eu só estou compilando tudo. Uma panela, um caldeirão que você faz feijoada, um caldeirão. Para 10 litros você pode usar um caldeirão de 18 litros, mais outro caldeirão de 12 litros ou dois de 18 litros. Você vai adaptar esse caldeirão com a torneira embaixo e botar um filtro dentro dele de um dos caldeirões, que é o filtro bazuca, que ele é todo telado, ou um fundo falso, que é para não entupir, certo? Na outra panela você não precisa desse filtro, nem bazuca nem fundo falso, porque a outra panela é só para fervura e não tem mais malte lá dentro, então não tem que peneirar mais nada. Balde fermentador, que é um balde alimentício, que é um balde de plástico, aqueles brancos que você encontra em loja lojão de supermercado não. Como é que eu chamo? Aqui é atacado dos presentes. Essas que tem construção, aliás, tem coisa de casa, loja de coisa de casa, essas grandes lojas, como é que a gente chama? As grandes magazines, né? Que tem utilidades de casa, que tem de tudo, né? Desde ferramenta até balde fermentador. Então, balde fermentador, então as duas panelas, balde fermentador e alguns utensílios, a pá cervejeira que você vai precisar para mexer, termômetro alimentício, balança, refratômetro para medir a densidade do mosto,
Um iodo para fazer o teste do iodo, importante para saber quando terminou a etapa da abraçagem. Uma escumadeira para fazer recirculação. E assim vai. Sim, um equipamento importante. Você precisa ter um freezer específico para isso. Qualquer freezer pode ser usado, você pode comprar um usado, arrumar um usado, ou você tem que ter um espaço que você possa controlar a temperatura, porque a etapa da fermentação, você precisa controlar a temperatura, certo? Então você precisa ter um termostato nesse freezer que você vai querer colocar ali a 22 graus em um determinado momento da fermentação, de um aí, por exemplo. Você precisa manter aquela temperatura. Então, você precisa desse equipamento, certo? Material de produção, sou apreciadora, o sabor é diferente, você faz o que você quiser. Investimento em espaço físico, o investimento eu já falei, não é grande, tá? Espaço físico, você deve estar pensando, eu vou precisar de um cômodo para poder fazer minha cerveja, eu vou precisar de um porão, eu vou precisar ter uma casa com uma garagem para fazer, não vai precisar de nada disso. Você vai precisar ter, sabe o que na sua casa? Uma cozinha. Sabe por quê? Porque eu faço na minha cozinha. Eu faço no meu fogão 4 bocas. E é isso. O espaço que você precisa ter é a sua cozinha. Não precisa de mais espaço, beleza? Não sei nada, a matéria tem o sabor é diferente, tal, falta de conhecimento, beleza, tá no lugar certo, não conheço nada. Encontrar os insumos, eu já falei, internet ou alguma casa que vende insumo. Tempo, olha que legal, tempo. Vamos falar do tempo. A gente, para fazer uma cerveja em casa, a cerveja normalmente, para ela ficar pronta, do dia que a gente fez, para ela ficar pronta, vai durar de 20 a 30 dias. Normalmente 30 dias. Mas você trabalha no primeiro dia, na cozinha da sua casa, passa 10 dias fermentando, passa 4 dias maturando, passa mais 10 dias carbonatando. Beleza? Eu falei 24 dias aí, né? Pronto. Essas etapas podem variar, mas o tempo é esse. Você vai ter um dia de trabalho, que é na cozinha da sua casa, onde você vai fazer a abraçagem, que você vai demorar em média ali 6 horas. Beleza? Eu entendo essa história de tempo, porque eu sei que tempo é escasso. Mas também eu sei que tempo é prioridade. Se você der prioridade a ter esse hobby para melhorar a sua saúde mental, você vai encaixar de alguma forma. E a dica que eu dou para o tempo é combine. Porque se você está perguntando de tempo, é porque você tem uma esposa, um esposo que vai querer saber quanto tempo você vai ficar lá naquela cozinha. Quanto tempo você vai ficar interditando a cozinha. Então, combina com seu cônjuge, certo? Deixa a cozinha limpinha. E faz no horário que dá, combina antes, ó. Às vezes eu combino aqui, vou começar às 6 da noite e vou até meia-noite. Porque 6 da noite consigo começar e ir ali dando o jantar dos meninos, ou às vezes começar às 7 para dar jantar dos meninos e começar mais livre. E depois dá banho, tudo, bota para dormir, e aí a partir de 8 eu já estou livre para fazer. Né? Tudo tem que ser combinado para não ter briga em casa. Isso aí tem que ser feito, certo? Você está perguntando por tempo, eu tenho uma impressão que é isso. Mas tenha na sua cabeça, você vai gastar mais ou menos 6 horas para esse trabalho. E depois os próximos é só aguardar, esperar terminar a cerveja. Esperar terminar a fermentação, esperar terminar a carbonatação. Tá certo? Vamos lá. Ainda não sei o suficiente para pontuar, não sei responder, não tenho nenhuma ideia. Esterilização dos vasilhames? Boa pergunta. Isso é de alguém que já sabe, não sei por quê. Esterilização é um assunto que você tem que ter ser extremamente cuidadoso. Porque a sua cerveja pode estragar se não tiver tudo limpo. Falar um pouco aqui sobre esterilização de equipamentos. Você precisa que todos os seus utensílios estejam limpos. Primeiramente, na abraçagem,
Sua panela tem que estar limpa, água e sabão. Limpo, tudo limpo, 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 limpo. Não é esterilizado, é limpo com água e sabão. Certo? Até o momento da fervura. Fez a fervura, terminou a fervura, a partir daí tudo que tocar no mosto, que é a sua cerveja, que é o líquido, tem que estar esterilizado. Tem que estar, na verdade, não é esterilizado, tem que estar sanitizado. Esterilizado é mais para hospital, tal. Você não precisa de tanto, você precisa sanitizar, que você vai matar 99,9% das bactérias. Certo? Esterilizar é 100%. É hospital. Você sanitiza. Como você sanitiza? Suas garrafas, que você vai botar a sua cerveja lá dentro. Álcool 70, eu uso álcool 70. Também tem o PAC 200, que é o ácido paracético. Funciona também. Você vai precisar... Eu uso esses dois. Tem gente que usa iodofor. Eu nunca usei, mas funciona. Álcool 70, PAC 200. Beleza? E cuidado, esterilizar é um assunto importantíssimo. Foi a esterilização dos vasilhames, né? Pronto, as garrafas. Eu boto álcool 70, não precisa enxaguar para tirar esse álcool 70, certo? Porque ele é volátil, ele sai ali e eu invaso a minha cerveja. Eu coloco o líquido dentro dela, certo? Até agora busquei a produção de forma artesanal, sem investir em equipamentos. Também tenho um pouco de dificuldade na compra de matéria-prima. Já falei aqui, os equipamentos por alto, o que você precisa ter, sem investir em equipamentos não dá. Porque você tem algumas coisas que são específicas, mas que não são nada extraordinário. Né? Eu falei de panelas, balde, fermentador. E as outras coisas, você precisa procura na internet, que é fácil de achar. Não é nada extraordinário, não é nada de coisa de químico, coisa de fábrica, nada extraordinário. São panelas, baldes, balança, termômetro, entendeu? Mas você precisa arrumar o seu equipamento, certo? Precisa ter. Não dá para fazer sem investir em nada. Nunca fiz falta. Acertar na dosagem do gosto. Aí é quando você pegar mais experiência. Por isso que eu falei, faz a receita primeiro, uma receita que já vem pronta na internet. Depois você vai atrás de fazer as suas receitas, beleza? Armazenamento, engarrafamento. Já falei, garrafa. Sim, fala um pouquinho do engarrafamento. O engarrafamento é engarrafa de vidro normal da cerveja que você bebeu. Você bebe uma cerveja, lava ela e guarda. Depois você reutiliza. Beleza? Hora de controlar a temperatura. Falei, fermentação. Fermentação é a etapa da fabricação da cerveja que você tem que controlar essa temperatura, ou seja, precisa do freezer e de um termostato. Sistema de resfriamento e técnicas de fermentação. Sistema de resfriamento do mosto. Depois da fervura, a gente precisa fermentar esse mosto bem rapidamente. Por quê? Porque quando ele está fervendo, ele está estéril, está esterilizado. Se eu começar a baixar, ele começa a ficar em contato com o ar exterior. Quanto mais tempo ele ficar com o ar exterior, mais perigo ele tem de estragar. Beleza? Então ele tem que resfriar rapidamente para chegar numa temperatura que a levedura possa trabalhar. Senão, numa temperatura muito alta, ela pode até morrer. Beleza? Então a gente esfria como? Com um chiller de imersão, que é tipo uma serpentina de alumínio, que você passa água corrente ali, água na temperatura ambiente, e eu boto o gelo em volta da panela. Com isso aí eu consigo baixar a temperatura em 20 minutos, beleza? Acrescentar sabores, aí é lúpulo, aí são os ingredientes. E alguns adjuntos, e alguns aditivos que você pode colocar na cerveja. Pronto, então eu acho que eu falei de tudo que se falou aqui. Consegui ingredientes, onde encontrar a questão da fermentação. Eu já falei que é a levedura que vai fermentar, insumos, tudo, não sei, nem o básico. Então você está no lugar certo, assiste os vídeos aqui, curta esse conteúdo que eu estou
Eu estou aqui me esforçando para trazer conteúdo de valor para vocês. E eu sinceramente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham conseguido extrair ter tirado algumas dúvidas. Se surgiram outras, você pode comentar nesse vídeo, certo? Tá? Pode comentar. Quem assistiu esse vídeo pode comentar e dizer e fazer pergunta, porque eu vou pegar a sua pergunta e vou falar no próximo vídeo. Beleza? Espero que tenham gostado. Obrigado por ter ficado até aqui. Boa noite a todos.